tinha um dia lá na China, era a hora do almoço, ele, a esposa, 2 filhos, sentaram na mesa para agradecer a comida, e a esposa falou, mas o Hudson, é o seguinte, não tem comida não. Não tem comida não, não tem um grão de arroz para dar para esses meninos agora, para eles comer. Aí o Hudson falou, mas vamos sentar na mesa assim mesmo e agradecer pela comida. Mas não tem, falou, mas vamos agradecer assim mesmo. Aí a esposa ficou um pouco assim e tal, e falou, olha, não tem comida. Aí mostrou a Bíblia para ela e falou, mas aqui tem 8.000 promessas de Deus. Nós estamos firmados nelas. Não é pelo fato de ter ou não ter comida. Continuamos firmados em Deus do mesmo jeito. Entendeu? Quer dizer, para que ansiedade? Né? George Miller, ele cuidava de 2.000 crianças na Inglaterra, tinha vários orfanatos. E um dia, era cedo, tinha lá umas 200 crianças, mais ou menos, num orfanato, que não tinha nada para comer. Não tinha um pedaço de pão. Não tinha um copo de leite para dar para aqueles meninos. Ele reuniu a turma para agradecer a comida. Mas não tem comida, mas vamos agradecer. Acabou de agradecer o lanche da criançada. Bater na porta. Seu Jorge, é o seguinte. Houve uma situação lá na padaria e os pães ficaram um pouquinho mais queimados. Estavam gostosos, mas estavam um pouquinho mais do que deveria ficar. Uma fornada inteira. Será que o senhor não aceitaria trazer esse pão para as crianças? Daqui a pouco tinha lá uma carroça inteira de pão para as crianças. Em seguida, outra pessoa bate na porta. O seu Jorge, é o seguinte, irmão. Irmão não, seu Jorge. A carroça cheinha de leite quebrou a roda aqui em frente ao orfanato. Será que o senhor não podia fazer o favor de ficar com esse leite para o senhor aqui no orfanato? Então, a pessoa que não está ansiosa, porque qual é a atitude do ansioso? É quando você está em busca de resolver os problemas. E quando você supera a ansiedade, você transferiu o problema para Deus. Então você não fica mais ansioso. Entendeu? Para que ficar ansioso? Deus é maior que você. Mas enquanto você está ansioso, você está tentando você mesmo resolver o problema. Enquanto você quer resolver, Deus não pode agir. Aí Deus fala, deixa meu filho lá, estou vendo. Deixa ele tocar o barco lá. Aí, depois que você não dá conta mesmo, você chama mesmo, Senhor, por favor, dá uma mãozinha aqui. Aí Jesus fala, então, você quer deixar comigo? Quero. Aí ele faz assim, ó. Pronto, tudo resolvido. E aí você aprende que ele pode cuidar bem de você. Não tem problema não. Ele cuida bem de você. Né? Amém? Amém? Motivos e atitudes erradas. Desejo de reconhecimento. Esse é um motivo errado. Um desejo de ser reconhecido. Toda situação que trouxer a você insegurança, anota aí, insegurança, indica que você está tendo motivação errada e atitudes erradas em relação àquela situação. Insegurança. Toda vez que você sentir insegurança, em qualquer situação, indica que você está tendo motivações erradas e atitudes erradas em relação àquele problema que está te causando insegurança.
Toda vez que você perceber que você não foi reconhecido, indica que a sua ação tinha um motivo errado. Eu estou dando assim alguns macetes, algumas pistas para você conhecer a você mesmo. Toda vez que você não for reconhecido no que você fizer, e você sentir que não foi reconhecido, indica que aquilo que você fez tinha uma motivação errada. Você não foi reconhecido. Tem crente assim, ó. Se o pastor cruzar com ele na rua e não apertar a mão dele, ele passa um mês sem ir na igreja. Lá na igreja de vocês não tem gente assim não, né? Graças a Deus. Pessoas que têm atitudes erradas, motivos errados. Ele quer ser reconhecido. O pastor nem me conhece. Cruzei com ele na rua, nem me viu. Orgulhoso. Não vou naquela igreja mais não. Pessoas doentes na alma. Quando você fizer uma coisa, você arrebentou no seu coração. Você arrebentou. Mas ninguém notou. Dê graças a Deus. Ninguém notou. Entendeu? Se ninguém notou, Jesus anotou. Se alguém notou, Jesus não anotou no caderninho dele. O que você prefere? O que você prefere? Né? Ah. Se a sua motivação foi certa, ele vai anotar sempre, sem dúvida, né? Ok, vamos. Eu creio que deu para você entender essa questão. Hã? É, né? Vamos lá. Quando você convive com uma pessoa, você logo percebe quais os assuntos que essa pessoa gosta de conversar. Isso dá o diagnóstico exatamente de quem essa pessoa é, dependendo do que ela gosta de falar. Qual o assunto que ela empolga. Então preste atenção. As pessoas de caráter, as pessoas inteligentes, as pessoas de quem se pode esperar alguma coisa, elas falam de ideias. Elas discutem o que pode melhorar o mundo. As pessoas comuns não falam de ideias. Elas não estão preocupadas em melhorar o mundo. Elas falam de coisas. Aí tem um grupo de irmãs ou de senhoras, ficam ali 2 horas conversando sobre o casamento de fulana, o vestido que fulana vestiu. Você viu a pintura que ela estava, como é que foi? Olha, sabe onde ela se preparou? Foi lá, fulano de tal. 2 horas conversando coisas inúteis.
As pessoas comuns são assim. Elas agora, as pessoas medíocres, elas falam de outras pessoas. As pessoas mais... Eu quero falar um pouco para vocês hoje sobre o medíocre. A pessoa medíocre. A coisa mais baixa que existe é falar mal de outra pessoa. Não há nada mais baixo do que isso. Não há nada mais inútil. Não há nada mais terrível do que falar mal de outras pessoas. Mas os medíocres são assim, eles falam de outras pessoas. Então você tem 3 níveis na sociedade em que nós vivemos. Você tem o nível das pessoas de ideias, que falam de ideias, falam de mudar para melhor as coisas do mundo. Você tem as pessoas comuns que falam de coisas. E você tem os medíocres que falam de outras pessoas. Qual o nível que você se colocaria aí? É importante você anotar isso. As pessoas de caráter falam de ideias. Falam de mudar o mundo para melhor. Como a gente pode fazer isso? As pessoas comuns falam de coisas. E os medíocres falam de outras pessoas. As pessoas medíocres, eles não criam nada. Eles imitam. Ele não tem capacidade criativa em Deus. Então ele imita. Uma pessoa medíocre não pode ser um santo. Porque somente os santos descobrem as leis espirituais. O Espírito Santo confia as leis espirituais aos santos. Por isso o medíocre não consegue ser santo. Ele não consegue caminhar nesse caminho que nós temos falado aqui nas aulas de caráter. Os santos iluminam o mundo. O medíocre não faz nada porque ele não consegue ser santo. Ele não consegue se libertar do seu passado. Não consegue. Os medíocres, eles vivem na aparência daquilo que não são. Você convive com um irmão, uma pessoa medíocre, de caráter baixo. Ele vai fazer tudo para mostrar a você uma certa aparência daquilo que ele não é. E às vezes a sua primeira impressão dele é muito boa. Mas na medida em que você começa a conviver com ele, você vai descobrindo que ele não vale nada. Que ele precisa ser profundamente tratado por Deus. Eu vou dando aqui os diagnósticos. Você vai se colocando aí, vai usando a carapuça se servir. Não conheço vocês de perto, né? Se o bonezinho serviu, você use, né? A Bíblia diz que nós somos fontes.
Mas o medíocre não consegue ser uma fonte. E quando sai algo dele, está poluído. Porque ele não cuida de limpar a sua fonte. Então ele não pode abençoar o mundo. Qual o suporte do meu caráter em Cristo? É a minha fé. O homem de caráter tem uma meta, tem uma visão. E por nada ele desiste dessa visão. O medíocre não. O medíocre não tem visão. Ele é medíocre. Ele tem vista muito curta. Aqui, quer ver um versículo aqui? Em Lucas 9, quer ver? Lucas 9. (51) Aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Olha que coisa forte. Não é que ele falou, mas se você olhasse para ele, você dizia, ó, esse homem está indo para Jerusalém. Não tem ninguém que tire essa ideia da cabeça dele. O medíocre não. Vamos para Jerusalém? Vamos. Ah, não, olha, tem uma festa lá em Jericó. Ah, a gente vai para lá. Vamos para Jericó, tá tudo bem. Entendeu? Ele é volúvel. Ele é o crente chuchu. Ele toma o sabor do ambiente onde ele está. Eles põem chuchu no doce de marmelada, né? Então o marmelo passa o gosto dele para o chuchu, né? Ao invés de ser crente quiabo não, Giló, é melhor ser crente Giló, né? Porque você passa o gosto para outros, para a comida que está perto, do que crente chuchu. O medíocre não, o medíocre ele toma a forma do ambiente onde ele está, né? Porque ele não tem caráter. Uma das coisas que todo pastor precisa tomar cuidado é com a inveja. A Bíblia diz que a inveja é uma coisa muito forte, mais forte do que a morte. Sofrer a inveja de uma pessoa é uma coisa horrível. Eu tenho essa experiência. O invejoso é capaz de matar a outra pessoa por inveja. O medíocre é invejoso. Ele vê uma pessoa subir na vida, ele olha, como ele não tem capacidade de subir também, ele... Você viu o sermão do pastor ontem à noite? O pastor pegou uma mensagem ungida, cheia do Espírito no óleo. Você viu a mensagem do pastor ontem à noite? Ah, gostei. Mas você percebeu aquilo que ele falou? Aí ele começa. E ele vai tentar derrubar tudo o que o pastor falou. É inveja. O medíocre, ele sofre muito,
Porque ele não consegue ver as pessoas subir. Não consegue imaginar que alguém é melhor do que ele, mas ele não consegue ser nem como aquela pessoa está sendo. Então ele tem inveja. Em Provérbios 14, eu anotei aqui uma coisa, deixa eu ver, eu nem li antes de vir para cá, mas deixa eu ver o que foi que eu anotei. Versículo 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Hã? 14:30. A inveja é a podridão dos ossos. José do Egito. Por que ele foi lançado numa cisterna? E depois foi vendido para o Egito? Por uma única razão: inveja. O medíocre não cria, por isso ele se torna invejoso. Examine a vida espiritual dos irmãos de José, a partir do dia em que eles venderam seu irmão. Examine. Incesto, adultério, crime, traições, por aí vai. Total fracasso na vida deles. E a inveja começou tudo. Jogaram o irmão na cisterna, depois venderam o irmão, mentiram para o pai. E aí foi. Eles guardaram aquela mentira 20 anos. Mediocridade, inveja, espírito baixo. Não guarde os seus pecados. Traga-os para a luz. E Deus vai poder transformar você de uma pessoa medíocre em uma pessoa de caráter. Dê uma oportunidade para o Espírito Santo. Os irmãos de José guardaram aquele segredo 20 anos. Só confessaram mesmo em Gênesis capítulo 50. Aí eles confessaram, quando José estava à morte. Pediram perdão e acertaram tudo com José. Inveja. Tudo começou com a inveja. Diz que tinha um sapo. O sapo estava lá no pântano, coachando. Como é que sapo faz? Tem alguém que sabe imitar aqui, né? Quá, quá, quá. Como é que é, Divino? O Divino sabe, como é que é? Faz aí. Quá. Isso. Gostei. Gostei. Quack, quack, quack. Até aprendi. Quack, quack. Ah, é pato. Ei, viu? Não, eu quero é sapo. O sapo é quack, quack. É. Então, o sapo estava lá no pântano, coachando lá, quá, quá, quá. E ele olhava lá em cima de uma pedra grande, bonita, tinha um vagalume. Toda noite ele ficava coachando lá no pântano e o vagalume lá, emitindo luz lá em cima daquela pedra. E ele, puxa vida. Então, um dia o sapo teve uma ideia. Ele falou, faz o seguinte.
E eu vou lá. Ele não aguentava mais de ver o vagalume brilhar. Ele subiu, pá, e ploft em cima do vagalume. O vagalume olhou e falou: seu sapo, por que o senhor está fazendo isso comigo, seu sapo? Não lhe fiz nenhum mal. O sapo respondeu: sabe por quê? Porque você brilha. O invejoso não pode ver os outros brilhar. Não aguenta. Entendeu? Ele precisa tomar uma atitude. Invejoso é assim. Como é que é? Irmão, cada situação é uma situação, mas é um problema sério. Entendeu? Busque a direção de Deus. Se você estiver passando por uma inveja, não é brincadeira, não leve isso em brincadeira. Entendeu? Uma vez aqui em Montes Belos, e tudo isso é espiritual. Eu tenho trabalhado aqui, trabalhei aqui, já tem 5 anos que eu mudei daqui. Mas eu evangelizo essa cidade, tem mais de 30 anos. Milhares de pessoas já se converteram aqui sob a influência do nosso trabalho aqui. Aqui, o bispado aqui era muito forte, hoje está bem mais fraco. E vai ser anulado em nome de Jesus. Aqui é sede de bispado. Aqui tem as 2 maçonarias. O Ledilson era o líder principal dos maçons na cidade. Porque tem 2 ramos da maçonaria no Brasil. Aqui tem os 2 ramos. O Ledilson era o principal maçom da cidade. Hoje é meu genro. O diabo não gosta muito disso não. Entendeu? E eu meto fogo nos demônios mesmo. Eu queimo eles. Pode queimar, você tem direito. No nome de Jesus. Entendeu? Nós estamos transformando essa cidade pelo poder da oração. Montes Belos hoje é um centro de irradiação da palavra profética. O diabo não gosta disso. E muitas pessoas têm se levantado contra mim aqui. Um dia, o telefone tocou. Era o delegado da cidade. Gostaria que o senhor comparecesse ao meu gabinete. Você ir no delegado, geralmente não é coisa muito boa, né? Ainda mais assim, sendo convocado por telefone, ele podia mandar uma intimação. Tal, fui. Cheguei lá, o delegado abriu uma gaveta e disse, pegou assim uma pasta, com uma porção de umas 3, 4 páginas datilografadas, assinadas. Eu tenho uma acusação aqui contra o senhor. O senhor falou bem assim, o senhor é traficante de drogas nessa cidade, eu tenho provas aqui na minha mão. De jeito. O que o senhor diz a respeito? Eu digo que o que está nesses papéis, tudo é mentira. Ele leu tudo para mim. As pessoas que assinaram lá, sei lá, acho que foi ele mesmo que assinou, ele pediu alguém para assinar aquilo lá, ele mesmo redigiu aquilo. E disse que tinha assistido descarregamento de droga lá em casa, entendeu? E tudo, uma porção de, entendeu? E eu falei, eu digo para o senhor que tudo isso que está aí é mentira, e o senhor vai ter que provar tudo que está aí. Falei para ele. Peguei 2 pessoas amigas, 2 médicos que trabalhavam comigo. Vai lá, conversa com ele, hein? Sem saber que, por que vocês estão lá? Só para depois vocês se virem testemunha. Eles foram e seguiram minha orientação. Ah, ouvi dizer que o doutor José tem um processo aí contra ele de tráfico de drogas. Eu já estava orientado por um dos melhores advogados do estado. Saí dali e procurei um advogado. Mas havia a direção do Espírito Santo. Os médicos foram conversar. O delegado me difamou bastante. Ele não podia fazer isso. E tudo é a orientação do advogado.
me difamou e tal, falou, nós temos provas aqui e tal, ele vai para a cadeia, tal. Eu entrei com uma representação contra o delegado para que ele provasse em juízo as suas alegações. O delegado era pistoleiro. Muitas pessoas falaram, não faça isso, ele vai te matar.